18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas em ponto. Boa noite pra você que está ligado na 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas de hoje, em terça-feira, 19 de outubro de 2021 ao ano. Boa noite, Karine Leão. Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, tudo bem, tudo certo. Já começo agradecendo a companhia, você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. E aquele valeuzaço pra galera do aplicativo Humano e para você que está nos acompanhando ao vivo, direto do Instagram, no @18horasnews. 18 horas. Vamos conferir os destaques de hoje do programa 18 horas. Empresa denuncia irregularidades e Tribunal de Contas suspende pregão milionário da Universidade do Estado do Amazonas. E tem aumento na conta de energia elétrica aprovada pela Câmara Municipal do Amazonas. O aumento das passagens aéreas causa impacto negativo para o turismo no Brasil e também aqui no estado do Amazonas. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas, terça-feira, 19 de outubro de 2021. 18 horas. A explosão de violência em Manaus faz com que a cada 4 pessoas elas sejam roubadas aqui em Manaus. São 101 roubos por dia. Só em setembro foram 3.831 registros de roubos aqui na capital, Karine Leão. Carlão, os números são absurdos. Imagina, a cada hora 4 pessoas são roubadas aqui, gente, em Manaus. São números recordes, Carlão. Entre janeiro e setembro deste ano, nada menos que 27.704 roubos foram registrados pela Secretaria de Segurança do Estado. E vale lembrar que nesses números não estão contabilizados os casos de pessoas roubadas que não registram o boletim de ocorrências, o BO, né? Por medo ou por saber que o boletim não vai trazer de volta o celular roubado. Ou seja, não vai dar nada, em nada, absolutamente em nada, porque a polícia não tem estrutura, não tem aparelhamento para isso, para investigar tantos roubos como estão acontecendo em Manaus. Nos 9 primeiros meses desse ano, os números já são maiores que os de todo o ano passado, quando foram registrados 25 mil roubos aí ao todo. É o retrato do colapso do sistema de segurança, é o retrato das ruas sem policiamento ostensivo, sem viaturas circulando e sem um plano de ação para o combate da criminalidade. Sem plano de ação para combater a criminalidade, Karine, fica muito complicado. Pois é, o aumento da violência aparece em todos os indicadores da polícia. Ontem, por exemplo, nós divulgamos aqui no 18 horas que em 9 meses deste ano ocorreram 754 homicídios na capital, enquanto que em todo o ano passado foram 657 mortes. Isso representa um aumento de 32% no número de assassinatos. Olha, e já em relação ao latrocínio, que é o roubo seguido de morte, os números de janeiro a setembro de 2021 superam os dados dos 2 anos anteriores. Neste ano foram registradas 30 ocorrências, enquanto o número de casos em 2020 ficou em 23 ocorrências. Já no ano de 2019, o total de casos registrados foi de 29. E no interior, a esse ano, em 2021, foram registrados 823 casos de roubos nos 61 municípios. E para falar mais sobre essa onda de violência aqui no estado, vamos conversar agora com o Coronel Walter Cruz, que é especialista em segurança. Muito boa noite, Coronel. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas, nos estúdios da Rádio Mix. Tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite. É um prazer voltar aqui depois de tanto tempo, né? Pois é, muito bom estar de volta. Estar aqui na Rádio Mix. Quero aqui mandar um abraço pro Armando, mandar um abraço pro Paulo Castro também e um abraço para todos que estão nos ouvindo. Muitíssimo obrigada. Então, Coronel, por que os números da violência cresceram tanto aqui no Amazonas, quando a maioria dos estados, a gente vê no Brasil inteiro, esses números diminuíram ano passado em relação a esse ano? Exatamente. Eu tenho esses dados todos aqui, Karine, para você ter uma ideia. O Brasil como um todo, isso está no Anuário de Segurança, tá? Quem quiser buscar, tá na internet, pode pegar lá, tem o Anuário de Segurança e o Atrás de Segurança também. O Brasil teve queda no total de 8% das mortes violentas. No primeiro semestre desse ano, Carlão, nós tivemos 21 mil
e 42 mortes contra o ano passado, 22.838. O maior aumento foi Roraima, seguido depois o Amazonas. Roraima teve 40%, o Amazonas teve 35%, colado, né? E a maior queda foi o Ceará, 28%. Aí você pergunta, o porquê? O Brasil inteiro está reduzindo e somente o Amazonas e Roraima estariam aumentando. Roraima não tem alguns dados, mas vou me ater mais ao estado do Amazonas. Para você ter uma ideia, Karime, até esse ano, até fevereiro, nós ainda não tínhamos aprovado o Plano Estadual de Segurança Pública. Não é? Esse plano, ele é o que dá o norte para as ações, tanto para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros, e faz com que haja uma interação entre os órgãos que são necessários para o enfrentamento do crime, como, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e até as Forças Armadas. Quando você não tem um plano que visa enfrentar o crime, ora, você vai trabalhar de maneira desnorteada, você vai trabalhar de maneira improvisada, ou muitas das vezes a gente tem esse jargão na polícia, né? Enxugando gelo, ou seja, todo o tempo tendo que enfrentar o crime dia a dia sendo reativo em vez de ser proativo. Muito bem. Vendo isso, uma outra coisa que eu pude observar também, que é causa desse aumento dos crimes, é que não há um enfrentamento contra as facções, não é? Você não vê um plano de enfrentamento contra as facções. Ele é necessário no Estado. Até porque se você fizer aí também um cronograma das ações das facções no Estado desde 2017, você vai ver, e 2019 você viu a quantidade de mortes que nós tivemos em maio, não é? Fruto das brigas das facções. Ou seja, isso não é novo. Então nós estamos há 3 anos sem um plano de enfrentamento de facções, buscando ter uma Secretaria de Inteligência que possa dar suporte para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. E nós não temos. Você viu aí o último caso que aconteceu com o secretário de Inteligência. Que foi preso. Exato. Né? Aí foi nomeado um novo secretário, um tenente-coronel do Exército, que não aceitou. E agora está lá um coronel do Exército que já era da Secretaria de Segurança. Então, ou seja, você não tem aí um plano para que você possa enfrentar. O que eu verifico e tenho conversado com vários especialistas e vários policiais? A necessidade, primeiro, de um plano integrado, não é? Onde você possa aliar tecnologia, inteligência, o treinamento e principalmente a integração. Em segundo, investir, Karime, na cultura, na educação, ir para os bairros para dar atenção para as crianças e para os adolescentes. Porque não adianta nada eu também estar equipando polícia, contratando policial, se eu não invisto no principal, que é na formação dessas crianças e desses adolescentes, não é? Que são hoje os principais alvos do tráfico de drogas e das facções. Então, veja, sem esses fatores, sem você poder integrar e principalmente motivar o policial. Você motiva o policial, né? Claro, salário importante mas motivo policial, ministrando curso, treinamento, intercâmbio com outras polícias, não é? Para que ele possa trazer ações novas, visões novas. Para você ter uma ideia, o crime diminuiu no Ceará, que até há 2 anos era um dos estados mais violentos do Brasil. Então nós temos que ver qual foi a experiência que o Ceará teve, que motivou a redução, que nós não possamos aproveitar, não é? Então eu vejo que esses são fatores que podem contribuir para que a gente possa reduzir essa questão dos crimes no nosso estado e principalmente, Karime, no interior, onde nós temos os problemas das fronteiras, né? Gravíssimo, inclusive. As nossas cidades do interior estão abandonadas, né, nesse quesito. Se você for olhar, apenas as cidades mais próximas têm grande efetivo de policiais. Iranduba, Itacoatiara estão mais próximas da cidade de Manaus. Mas as cidades do interior estão praticamente abandonadas. Então, há necessidade de uma reavaliação da gestão para que se possa fazer enfrentamento do crime. Então, coronel, resumindo, está faltando aí um policiamento ostensivo e a gente constata sempre que faltam viaturas, né, nas ruas. Antigamente, eu me lembro, nós víamos um número significativo de viaturas circulando nas ruas, nos bairros, né? E hoje a gente praticamente não vê. Então, as pessoas, elas estão se arriscando a caminhar nas ruas hoje, não é, coronel? E a gente vê o crime sendo compartilhado em redes sociais aos montes. A gente fica com essa informação. Isso é assustador, não é, coronel? Olha, Carlão, eu quero te dizer que eu também fiquei muito assustado com essa questão das facções. As facções hoje estão no Facebook, né? Alguns até se aventuram a estar no Instagram. Então, a Secretaria de Inteligência é para isso. É para identificar esses grupos, essas pessoas, começar a fazer um mapeamento e um rastreamento. Além disso, Carlão, essa questão da viatura, sabe? Sim. Eu vejo, Carlão, que nós abandonamos um
um processo de policiamento que nós tínhamos há tanto tempo, e eu me lembro que dava tão certo, que era o Cosme Damião, o policiamento a pé. Não é? Porque é o policiamento a pé que faz com que você tenha uma relação maior do policial com a comunidade. Uma proximidade. Porque muitas vezes você está na viatura, está passando, dá aquele tchauzinho, mas é uma coisa muito fria. Não é? Rápida. Né? E outra, Carlão, uma coisa que foi abandonada também, eu não vejo mais estar funcionando, são os conselhos comunitários de segurança. Eles são muito importantes, porque o Conselho Comunitário de Segurança, ele é formado por pessoas do povo, por pessoas do próprio órgão de segurança e aqueles que eles entenderem que sejam necessários. Por exemplo, o pessoal da limpeza, da iluminação pública, que compete à prefeitura, não é? Então, se fizermos mais reuniões de conselhos comunitários, identificarmos as pessoas. Eu me lembro que na Zona Leste, uma época que a gente fez esse trabalho, nós conversávamos com as pessoas e nós identificamos que um dos garotos que estava trabalhando para o tráfico era filho de um conselheiro comunitário. Então, chamamos o conselheiro, olha, teu filho, vamos dar uma atenção, verificar o que pode ser feito e retirarmos ele do seio da comunidade, para que ele não possa contaminar. Então, isso são ações que podem ser feitas se houver diálogo, comunicação, e por isso que eu entendo que a polícia comunitária ainda é o grande instrumento, sabe, Carlão? Para que a gente possa ter um policial mais próximo do cidadão. Coronel, na situação que o estado do Amazonas está, nessa situação, na sua análise, o que poderia ser feito de imediato para atacar esse grave problema? Olha, eu vi que assumiu recentemente o general Mansur, eu conheço o general Mansur, ele foi comandante da 2ª Região Militar e eu era secretário de Estado. E é um oficial muito preparado. Só que ele precisa, claro, já deve estar com diagnóstico, ele precisa também de ter as peças na mão para poder manusear, não é? Eu penso que o general Mansur aí, ele está com como é que se diz na gíria, um pepino, né? Na mão. Porque ele está pegando uma secretaria sem concurso público, uma secretaria com orçamento problemático, pegando uma secretaria aí, você viu aí com problema na área de inteligência. Então, eu penso que o general Mansur, ele pode, eu falo aqui como um membro ainda apesar de estar na reserva, mas eu tenho um grande carinho pela Polícia Militar, não é? E eu penso que o general Mansur deve reunir primeiro com todo mundo, ouvir os problemas, né? Eu sei que ele ainda está numa fase ainda de diagnóstico, são muitos problemas no estado, mas ele deve ouvir e, num plano emergencial, primeiramente combater as facções. As facções hoje são problemas nossos. Pra você ter uma ideia, você sabe que surgiu uma nova facção. Da última vez que eu vim aqui, eu te falei de uma facção, né? Tem uma nova que era venceu, TCP, né? Terceiro Comando Puro. Agora tem uma nova, é a CDN, né? Que é o Comando do Norte, né? Que é uma nova facção. Então, veja, e isso vai estar acontecendo. Se nós não estivermos monitorando e conversando e discutindo políticas para que a gente possa atingir isso, nós vamos ficar reféns. Uma outra coisa que eu vejo, tem um grave problema na polícia, questão do efetivo, estão buscando a questão dos concursos, mas eu penso que a curto prazo, deve-se fazer uma gestão, não só em relação aos policiais, que muitas das vezes estão não só à disposição, mas estão em alguns órgãos, em alguns lugares, ou estão cedidos para alguém por conteúdo, e verificar o problema das escalas de serviço. É um assunto complicado, mexe lá com a instituição, mas nós estamos em guerra agora. O estado do Amazonas é o 2º estado com o maior problema de crimes no Brasil. Então eu penso que tem que se haver agora uma reunião de gestão, todo mundo colocar a mão na cabeça, tirar as vaidades e verificar o que pode ser feito pela população. Porque quem está sofrendo é a população, aquela pessoa que está no ponto de ônibus sendo assaltada, aquela pessoa que está voltando para sua casa, do trabalho e sendo assaltada. E agora eu estava vendo uma nova modalidade que não tinha aqui em Manaus, que é o assalto ocorrido nos semáforos, né? Ou seja, a pessoa para no semáforo para atravessar a rua e é assaltada. Para no semáforo para respeitar o sinal de trânsito e assaltada no carro. No carro. Então isso é muito complicado. Então eu penso... Teria que ter feito... Teria que se fazer uma estratégia nesse momento de guerra. Sim. Chamar todo mundo, convocar, verificar o que está vendo, fazer um grande debate sobre isso, mas é rápido, né? E que ferramenta nós temos? O governo tem dinheiro.
né? O governo está arrecadando muito bem. O governo federal tem investido, que essa base Arpão que foi lá para Coari, foi investimento do governo federal. Os fuzis foram comprados por investimento do governo federal. Então, precisa haver, na verdade, um plano de gestão rápido, né, para enfrentar isso. E, principalmente, ouvir a população. Ir para os bairros. É lá no Cidade de Fátima, no Zumbi, no Armando Mendes, ver o problema e enfrentar o problema lá. Seria uma gestão de crise de segurança. Sim. E, Coronel, nós até já comentamos aqui que virou rotina as facções criminosas fazerem aí uma demonstração de força constantemente, aí, com ações de intimidamento nos bairros e nas redes sociais. Isso demonstra o quê? Um fortalecimento absurdo dessas facções ou a fraqueza nas forças de segurança ou os dois ao mesmo tempo? Demonstra que eles estão organizados e nós estamos sem informação. Não é? Porque no momento em que uma facção resolve comemorar, por exemplo, aquele dia que você viu, tem umas 2 semanas, né? Em que a facção CDN, que é o Comando Norte, estava avisando que estava tomando os pontos de venda de drogas da outra facção, que é o Comando Vermelho. Então, ali você está vendo a demonstração de força da facção e, infelizmente, o fracasso da inteligência, porque não teve condição de verificar que aquilo iria acontecer naquele dia, naquele horário, né? E para que haja isso, tem que haver integração, Carlão. Sabemos dos dados da penitenciária, quem está na penitenciária está passando informação, nas fronteiras, e esse trabalho todo sendo integrado juntamente com as Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, para que a gente possa enfrentar o crime. Aí se você me perguntar, Walter, esse segredo vem de algum lugar? Não, é só você olhar para os outros estados, por exemplo, o Ceará, não é? A Paraíba, não é? E outros estados que estão diminuindo. O Rio de Janeiro, por incrível que pareça, mesmo com alguns crimes que às vezes aparecem, como hoje teve de um cirurgião plástico, mas o Rio de Janeiro diminuiu. O que é? Fruto de planejamento, fruto de gestão, ouvindo todo mundo, integrando e sem vaidade. O grande problema das gestões é a vaidade e a interferência política. Pronto, Coronel, para finalizar, gostaria que você fizesse um apanhado para a gente. 3 dicas, 3 pontos fundamentais que deveriam ser implementados aqui no Estado nesse momento de crise de segurança pública. Olha, nesse primeiro momento, eu acho que é preciso que haja uma reunião entre todos os entes, verificar onde estão os problemas e atacar os focos dos problemas. Então, se o problema são os bairros, irmos para os bairros, né? E aí pedimos o sacrifício de todos, inclusive, se for necessário, redução de escalas, não é? A redução de pessoas que estão à disposição de outros órgãos para enfrentar o crime, nesse primeiro momento. Num segundo momento, eu penso que mostrar para o governador, que é quem ainda tem o comando do sistema, quais são esses problemas e fazer investimento. Um investimento de base, investimento não só em viatura e armamento, isso aí é uma coisa corriqueira, mas investir no homem, no ser humano, no policial, qualificando e melhorando a sua formação, a sua atuação, que isso vai dar excelência e vai dar expertise para o policial. E o terceiro ponto é fazer com que isso tudo que nós estamos falando, a sociedade possa saber. Então tem que ter transparência, divulgar os dados e ir para os bairros, ir para os municípios que estão com problemas e fazer com que aqueles entes também, todo mundo possa também se integrar, não é? O prefeito, o vice-prefeito, Câmara Municipal, Poder Judiciário, Poder Legislativo, para que a gente possa enfrentar o crime. Pronto, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente a respeito desse assunto. Uma ótima noite. Eu que lhe agradeço e quero aqui mandar um abraço a todos os integrantes do Sistema de Segurança Pública e dizer que nós não podemos perder a guerra contra o crime. Não depende, claro, eu sei que não depende só do policial. O policial está aí para trabalhar, ele quer fazer o melhor, mas depende de todos. Se todos nós estivermos irmanados para enfrentar o crime, nós vamos vencer. Tá ótimo, então muitíssimo obrigada. Ótima noite. Obrigado. Conversamos com o Coronel Walter Cruz, especialista em segurança. 6h19 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o pregão milionário da Universidade do Estado do Amazonas para a contratação de empresa para fornecer refeição a estudantes e professores do interior. O Tribunal de Contas recebeu denúncia de irregularidades no pregão e considerou que realmente constam indícios capazes de levar à suspensão da licitação. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A
conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins, atendeu o pedido da empresa Oswaldo Biasi Martins, que denunciou irregularidades no pregão milionário da UEA, de número 959/2020, para a contratação de empresa para fornecer café da manhã, almoço e ceia para servidores e alunos da Universidade do Estado do Amazonas, nos municípios de Tabatinga, Parintins e Itacoatiara. A empresa alegou que foi desabilitada sob a alegação de que não havia apresentado o atestado de capacidade técnica, mesmo tendo apresentado o documento, e juntou ao processo a comprovação de que cumpriu a previsão do edital, tendo apresentado o atestado de aptidão técnica registrado no Conselho Regional de Nutricionistas. Na decisão publicada no Diário Oficial do TCE de ontem, a conselheira informa possíveis irregularidades quando da análise na documentação por parte do Centro de Serviços Compartilhados e considerou que constam nos autos indícios capazes de levar à suspensão do pregão. De acordo com o site E-Compras do Governo do Amazonas, o pregão, que está em fase de negociação, foi disputado em 3 lotes, cujos lances considerados vencedores somam mais de 10.900.000 reais. O documento ainda vai passar pelo crivo técnico do Ministério Público de Contas, que vai confrontar os argumentos da empresa denunciante e do Centro de Serviços Compartilhados, possibilitando uma análise mais aprofundada da situação. Por meio de nota, a Universidade do Estado do Amazonas informou que já foi comunicado oficialmente sobre a decisão do Tribunal de Contas. A UEA também informou que buscará, junto ao Centro de Serviços Compartilhados, alternativas necessárias para ajustes no certame em respeito ao interesse público. A Universidade Estadual também informou que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários ao TCE. Odneia Araújo para o 18 horas. Mas é impressionante como o governo Wilson Lima não passa uma semana, que quiçá um dia sequer, sem uma denúncia grave de irregularidade. Virou rotina esses pregões suspeitos. No meio empresarial, o comentário é de que tudo é negociata, tudo é acerto, tudo é esquema, não se administra pelo bem comum, e sim para fazer negociatas, Carlão. É por isso que, com todos esses bilhões arrecadados, o governo não consegue mostrar obras importantes, projetos sociais eficientes, e o resultado é o desemprego aumentando, as pessoas sem renda, sem perspectivas e muitas passando até fome por conta aí da ausência do Estado. 18 horas. Agora são 6 horas e 22 minutos, ainda hoje, hein? Aqui no 18 horas, você confere, tem aumento na conta de energia elétrica aprovada pela Câmara Municipal do Amazonas. Nós vamos saber os detalhes daqui a pouco, logo depois da playlist. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e também a madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 87%. Olha, o Rio Negro baixou mais 13 centímetros de ontem para hoje. Apresenta no Porto de Manaus a cota de 20 metros e 45 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. E a conta de energia elétrica dos consumidores de Manaus vai aumentar e logo ano que vem, em janeiro, 1º de janeiro de 2022. Isso porque 75% dos vereadores que compõem a Câmara Municipal de Manaus aprovaram o projeto de lei que altera a cobrança da taxa de iluminação pública aqui na capital. Vamos agora conversar ao vivo com a repórter Artemisa Gadelha, que está aqui nos estúdios da Mix, aqui com a gente do 18 horas, e explica pra gente, como é que os vereadores votaram, para esse reajuste. Muito boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Olha, já não bastasse aí a crise hídrica, a seca, o desmatamento, enfim, o aquecimento global que acabaram elevando aí a conta de energia. Só para se ter uma ideia, no mês de setembro, a conta aumentou em 7%. E agora, 75% dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus aprovaram, então,
o aumento aí da tarifa de energia pública. Para a gente entender, são 41 vereadores, 36 destes votaram o projeto do prefeito de Manaus, Davi Almeida, a proposta de aumento da tarifa, e desses 36, 31 votaram a favor e 5 contra. Entre eles, o vereador Rodrigo Guedes, do PSC, que disse que agora, a partir de agora, toda vez que aumentar a tarifa da conta de energia, vai aumentar também a COSIP, que é a contribuição para o custeio da iluminação pública. Vamos ouvir o vereador Rodrigo Guedes? Vamos lá. Esse é um projeto de lei do mal do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que vai tirar dinheiro do bolso do cidadão e colocar no cofre da prefeitura. É como se o prefeito Davi Almeida e a Câmara Municipal de Manaus colocasse a mão dentro do bolso do cidadão, tirasse a carteira e tirasse os poucos reais que estão ainda sobrando ao cidadão manauara. Quem pagava, por exemplo, R$20 vai pagar 30 ou 29, quem pagava 30 vai pagar 40. Até então, todos os consumidores que a sua energia elétrica era consumida com menos de 100 kW por mês de energia elétrica eram isentos do pagamento da taxa de iluminação pública. Agora, com a aprovação do projeto, que infelizmente foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus, todos os consumidores pagarão a COSIP. Isso vai fazer com que cerca de 450 mil famílias que eram isentas do pagamento da COSIP irão ter que pagar. Terceiro aumento. A COSIP era reajustada anualmente através da inflação. Era uma reposição inflacionária para justamente a prefeitura não perder receita, né? Mas era uma reposição de acordo única e exclusivamente com a inflação. Se a inflação fosse 5, a COSIP aumentava 5. A cada vez que a energia elétrica aumentar, a COSIP vai aumentar também. Só que a energia elétrica aumenta muito mais do que a inflação, ou seja, isso vai trazer aí cerca de 50 milhões de reais a mais para o caixa da Prefeitura de Manaus e 50 milhões de reais a menos para a população de Manaus, que vai sofrer com mais esse aumento de impostos proposto pelo prefeito e aprovado pela Câmara Municipal de Manaus. Nós ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes, do PSC, para completar, como ele disse, né? Toda vez agora que aumentar a conta de energia, vai aumentar também a COSIP. Além disso, só pagavam quando o consumo ultrapassasse os 100 kHz por mês. Agora essa isenção foi extinta e mais de 400 mil consumidores passam a pagar a taxa a partir de janeiro de 2022. Só os consumidores da tarifa social estão isentos, e também as igrejas e os condomínios. Ou seja, novamente, a classe média que vai pagar essa conta. Templos, igrejas e condomínios. Isso mesmo. Fora dessa taxa. Outro vereador que votou contra esse projeto foi o vereador Capitão Carpê, do Republicanos. Ele disse que não acha justo nesse momento, principalmente por causa da pandemia. Vamos ouvir o vereador Capitão Carpê. Eu fui um dos vereadores que votei contra, por entender que o momento não é inoportuno, não é um momento onde o trabalhador já está tão cansado, tão fadigado de ter tantas perdas. Nessa pandemia que nós estamos tentando sair, uma pandemia sem precedentes, famílias perderam emprego, perderam economia, perderam vidas, perderam a esperança. E hoje o pai de família ele tenta ao menos colocar comida na mesa. Então, eu não acho justo colocar essa responsabilidade, esse peso, mais um peso na costa do trabalhador. Então, por entender que apesar de a cobrança ser legal e a cobrança estar prevista na Constituição, para mim é um momento inoportuno. Eu acho que esse é o momento de nós, sim, nos preocuparmos com a população, tentarmos salvar vidas, mas, sobretudo, resgatar a esperança do povo manauara. Conversamos aí com o vereador Capitão Carpê, bem justa a posição dele, não achou, Karime? Sim, com uma situação em que estamos todos perdemos, estamos todos enfrentando uma crise econômica mundial, inclusive, né? Exato.
Já o vereador Lissandro Breval, ele que é líder do Avante na Câmara Municipal de Manaus, ele votou a favor juntamente com mais 30 vereadores. Ele disse que é justo que a prefeitura fez um investimento na iluminação pública, esse investimento com a iluminação a LED, e que existem outros fatores também. Vamos ouvir então a entrevista com o vereador Lissandro Breval. O Poder Municipal vem fazendo sua parte com várias ações aí, uma delas foi o LED, né? Que ocasionou em uma economia de 2,5 milhões por mês. O fato é que a energia subiu muito. E esses gastos de manutenção, né, de rede, que são pagos através do COSIP, não acompanharam. Existe um desequilíbrio aí de valores, ocasionado principalmente pelo contrato que foi formalizado pelo ex-prefeito Arthur Neto, que colocou agora que a partir de 2022 vai subir uma porcentagem muito grande, né? Então, por esses outros fatores, né, para manter esse equilíbrio aí e não deixar o poder municipal tirar do recurso para colocar, a gente votou a favor. Ouvimos então o vereador Lissandro Breval, ele que é líder do Avante na Câmara Municipal de Manaus. Ele disse que houve aí uma economia de 2,5 milhões de reais. Isso não poderia ser repassado, no caso, né? Enfim, fica algo dúbio. A gente já não sabe mais o que fazer, né, Karime, com orçamento familiar. Como é que a gente vai pagar a nossa conta? Eu também não tô sabendo não, mas, né, fazer o quê? Vamos lá. Só para você ter uma ideia, o preço da energia elétrica já subiu quase 3 vezes mais que a inflação ao longo desses primeiros 8 meses de 2021. E vou falar também que para você, a cesta básica, para você fazer o mercado também, o aumento desse ano tá maior do que a inflação também, Artemisa. Não tá fácil não, né? Porque isso acaba refletindo, né? É um efeito cascata. Exatamente. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui no 18 horas. Artemisa Gadelha, boa noite. Uma ótima noite para vocês também. 6h35. 18 horas. Olha, o jogo entre Brasil e Uruguai na Arena da Amazônia ocorreu com um sistema de alarme de incêndio sem manutenção e que, portanto, não deveria ter a aprovação do Corpo de Bombeiros. Pois é, Carla, um pregão eletrônico para contratar esse tipo de serviço foi publicado no dia 13, ou seja, um dia antes do evento, mas o pregão só vai acontecer no dia 26 agora de outubro. Vamos entender melhor toda essa história agora na reportagem de Hector Silva. Um dia antes do jogo Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol de 2022, o governo do Amazonas publicou o edital de um pregão eletrônico marcado para ocorrer apenas no próximo dia 26 para contratar a empresa de manutenção preventiva e corretiva do sistema de alarme contra incêndio da Arena da Amazônia. O projeto básico para o pregão considera que o sistema foi instalado com o objetivo de preservar a segurança dos servidores, colaboradores e usuários do espaço nos eventos, além da integridade física dos equipamentos e objetos. A proteção contra incêndios se trata de uma obrigatoriedade. Entre outras obrigações está a instalação de sistema de proteção e alarme de incêndio na Arena da Amazônia. Mas por que esse sistema está sem manutenção? E por que o pregão só vai acontecer depois da instalação? As perguntas continuarão sem respostas com essa reportagem, já que o governo do Amazonas, o Corpo de Bombeiros e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento não responderam os nossos questionamentos. Já há algum tempo que a Assessoria de Comunicação do Amazonas, algumas fundações e secretarias do Estado não respondem às reportagens do 18 horas. Por que tanto silêncio? No dia do jogo, o governo do Amazonas informou que a Secretaria de Segurança Pública coordenou um sistema de segurança com mais de 1.500 agentes na Operação Arena 33 e que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas trabalhou com 5 viaturas, entre elas uma autobomba-tanque para combate de incêndios e salvamentos, uma unidade de resgate para atendimento pré-hospitalar e um auto rápido para a coordenação da operação. O atendimento da norma regulamentadora número 23, que dispõe sobre a proteção contra incêndios, é uma norma obrigatória. Hector Silva para o 18 horas. Mix.
E o primeiro dia de reunião da CPI da Amazonas Energia é desprestigiado pela Casa Legislativa em detrimento de solenidade de entrega da medalha do Mérito Legislativo Educacional. Todas as redes sociais da Assembleia Legislativa se voltaram para a entrega da medalha e praticamente esqueceram do início da CPI. Karime, na primeira reunião da CPI foi definido o calendário dos órgãos ouvidos. O primeiro será o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, que será ouvido amanhã. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes. O primeiro dia de reunião da CPI da Amazonas Energia foi curto e desprestigiado pela Casa Legislativa do Amazonas. Foram, em média, 30 minutos de reunião entre o presidente Sinésio Campos, o relator Carlinhos Bessa e os integrantes da comissão, os deputados Dermilson Chagas, Fausto Júnior e Cabo Maciel. Enquanto os 5 deputados se reuniam para definir o calendário de atividades da comissão, os demais deputados e todos os canais das redes sociais da Assembleia Legislativa transmitiam a solenidade de entrega da Medalha Mérito Legislativo Educacional, professora Inês de Vasconcelos Dias. No primeiro dia de trabalho, os deputados estaduais que integram a CPI da Amazonas Energia aprovaram requerimento para convocar o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, como o primeiro órgão a ser ouvido já amanhã. Na quinta-feira será ouvido o Procon Amazonas e na próxima terça-feira a Defensoria Pública do Estado. O presidente deputado Sinésio Campos explica por que o IPEM será o primeiro a ser ouvido. Exatamente o IPEM, que estará aqui amanhã, que faz o registro, dos medidores. E se perguntar para a sociedade qual é a casa que tem a presença do IPEM nos seus medidores de energia. Então nós vamos ouvir amanhã. Como também o PROCON não funciona somente em Manaus, funciona nos municípios. Então vamos saber também todas as denúncias que têm chegado nesse órgão e de que forma esse órgão está dando vazão, ou seja, queremos saber os procedimentos jurídicos que esses órgãos estão se posicionando. E também, na terça-feira temos a presença da Defensoria Pública. Ela funciona não só na capital, como nos municípios. Eu creio que é bom trabalhar primeiro com as organizações que tratam, que têm sessões, os defensores, promotores, procuradores que tratam do direito do consumidor, que eles possam vir corroborar já com pautas que já são pré-estabelecidas. Todos os órgãos de fiscalização e controle comparecerão à Assembleia Legislativa do Estado na condição de convidados. Durante a reunião também houve escolha dos suplentes de cada membro da comissão. São eles os deputados Serafim Corrêa, Ricardo Nicolau, João Luiz, delegado Péricles e Abdala Frache. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, terminaram os depoimentos da CPI da Covid lá no Senado Federal, E está marcado para amanhã, quarta-feira, a leitura do relatório do senador Renan Calheiros. Temos aí o relatório parcial da CPI, que exclui o governador Wilson Lima, mas porque ele é réu numa ação criminal que tramita lá no Superior Tribunal de Justiça, não é isso mesmo? Boa noite, Carlos Eduardo. Aconteceu o que a gente via antecipando no programa 18 horas, Karime. Boa noite a você, boa noite a Carlão. Boa noite a todos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, não foi incluído nessa lista de indiciados da CPI da Covid-19. Pelo menos é o que indica o relatório preliminar da comissão que o relator, senador Renan Calheiros, entregou para a imprensa nesse fim de semana e que gerou a maior polêmica após esse vazamento proposital. Isso não foi surpresa nenhuma, Karime, porque o vice-presidente da CPI disse isso pra gente na semana passada, o senador Randolfo Rodrigues. Não sei se você se lembra. Sim, foi matéria aqui e também matéria publicada no site 18horas.com.br. O relatório indicia 72 nomes, entre empresas, pessoas, governos,
mas deixa o Wilson Lima de fora para que ele responda somente no Superior Tribunal de Justiça com relação à compra irregular de respiradores que foi paga usando notas fiscais de uma empresa de vinhos, dando prejuízo aí de mais de R$2 milhões aos cofres públicos. No STJ, o Wilson Lima é réu, apontado como líder de uma organização criminosa e que responde por peculato, fraude em licitação, dispensa irregular de licitação e embaraço às investigações. A surpresa, Karime, é com relação ao ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, que também foi poupado no relatório da CPI. Nesse relatório, como você disse, que é preliminar, também que vai ser lido amanhã. E que a gente teve acesso, né? Algo curioso, que a gente não entende ainda. O nome dele foi citado várias vezes nesse relatório, com relação ao trabalho que ele vinha fazendo como secretário de saúde e a relação dele com o governo federal. Mas, no final, ele não é responsabilizado pelos crimes contra a saúde pública que ocorreram no Amazonas, nem na primeira e nem na segunda onda da pandemia. O relatório de Renan Calheiros destaca um capítulo só para falar sobre a crise do oxigênio, mas ele fez uma narração dos fatos, sem responsabilizar pessoas. Eu vou tirar um trecho desse relatório que diz o seguinte, abre aspas, sem o devido monitoramento da quantidade de oxigênio medicinal que já vinha sendo consumida pelos pacientes internados e sem uma estimativa confiável do volume que seria necessário para suprir o aumento da demanda ocasionado pelos crescentes casos de Covid-19, o sistema de saúde do Amazonas viu-se desabastecido, mesmo tendo sido alertado sobre a escalada do consumo de oxigênio. O resultado dessa inação e falta de planejamento foram dezenas de mortes por asfixias e por pessoas internadas por Covid-19. Agora, é um relato forte, né, Karime? Agora, interessante, Karime e Carlão, é que o relatório destaca a crise do oxigênio do Amazonas, aponta falhas do governo do Amazonas, tanto na questão do contrato do fornecimento de oxigênio, quanto no atendimento urgente dos casos de asfixia nos hospitais, mas o relatório não criminaliza ninguém do estado do Amazonas. Pois é, estranho, né, Carlos Eduardo? Muito estranho. A gente vai aguardar o que vai acontecer. E foi exatamente isso que pensou, que deve ter pensado o senador Omar Aziz, que ele fez uma observação agora à tarde, durante a reunião da CPI. Ele percebeu que ninguém do Amazonas será indiciado e chamou a atenção do senador Renan Calheiros, que é o relator. Vamos ouvir o que ele disse hoje à tarde. A leitura será feita pelo senador Renan. Aí ele, não creio que vai ser lido as 1.200 páginas, senão nós vamos ter que, tá certo, vai fazer encaminhamento diagnóstico, como nós temos acesso a todo o relatório, se a gente quiser pontuar algumas coisas, né, a gente vai poder. Eu mandei focar logo no estado do Amazonas, quero saber quem está no estado do Amazonas. E já de antemão, vou dar umas sugestões ao relator em relação ao Amazonas, que é o meu estado, né? Tem que houve uma CPI lá, essa CPI não indiciou o governador, né? E depois o governador se torna réu aqui, senador Marco Rogério. Nós temos que saber por que o relator não indiciou o governador, correto? Por que a omissão do relator nisso, senador Renan? Porque se a justiça o torna réu depois e lá atrás o cara fez uma investigação e não indiciou, eu já disse por quê. Cabe à CPI não deixar barato isso também. Tá aí, a gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid-19 no Senado Federal, e foi uma crítica, não é, Carlos Eduardo? Exatamente, Karime. Tudo indica que vai ter muito pano para manga amanhã. Com certeza, o senador Omar Aziz deve cobrar isso daí com relação ao indiciamento do governador. Vale lembrar que essa CPI ela está tratando da segunda onda da pandemia com relação ao estado do Amazonas, a crise do oxigênio. O caso no STJ é com relação à primeira onda. Logo no começo, quando fez aquela compra de respiradores, ele está respondendo por esses crimes. Ou seja, uma coisa, outra coisa, Exatamente. Vamos lembrar aí, Carlos Eduardo, que a falta de oxigênio, a crise de oxigênio em janeiro aqui no estado do Amazonas foi um dos objetos, um dos motivos para a instauração desta CPI da Covid-19 no Senado Federal.
Então, o motivo, um dos objetos, forte motivo, né, a responsabilidade desta situação, que foi um dos motivos para a instauração desta CPI, ficou de fora. Se o relatório, Karime, ficar do jeito que está, vai ser um desrespeito com o estado do Amazonas. Vai ser um desrespeito com o povo do Amazonas. Principalmente com aquelas famílias de pessoas que perderam suas vidas para a Covid-19. E aquelas famílias das vítimas que, por falta de oxigênio nos hospitais. Vai ser uma vergonha com relação ao estado do Amazonas. Pensaram bastante no governo e esqueceram o estado do Amazonas, que, como você falou, o Amazonas foi objeto de abertura dessa CPI. O relatório vai ser lido amanhã, de forma resumida, mas já há um acordo para pedido de vistas, para que os senadores tenham mais tempo e possam ler com mais calma o relatório. A votação do texto deve acontecer somente na próxima semana, Karime. Eu ainda tenho para falar alguma coisa? Tenho tempo para falar alguma coisa, Karime? Claro, fica à vontade, claro. Então eu vou encerrar rapidamente com você com duas notícias importantíssimas na área de economia. O primeiro ponto é a aprovação no Senado agora há pouco do Vale Gás. O texto foi aprovado, manteve de fora a cobrança da CID, mas criou um leque de possibilidades de fontes de custeio desse Vale Gás, royalties do petróleo, excedentes de comercialização do óleo da União, dividendos da Petrobras e o próprio orçamento da União. O texto segue para a sanção do presidente da República com a promessa de ajudar as pessoas mais pobres a comprar o gás de cozinha. O segundo ponto, de agora à tarde, o governo federal adiou o aumento do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, para R$ 400. O anúncio seria feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, mas foi cancelado porque não há consenso entre a equipe política e a equipe econômica. O governo está com as despesas nas alturas e vai precisar furar o teto de gastos para cumprir com essa promessa que visa as eleições de 2022. Vale lembrar que o auxílio emergencial acaba no próximo dia 13 de novembro e pode comprometer a renda de milhões de famílias às vésperas do Natal e do Ano Novo. Volto com você, Karine, Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até amanhã. Um abraço, 6h50. Boa noite. 18 horas. E agora nós vamos... Previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 47% e 86%. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de mais 1,33%, cotado agora a R$ 5,05. O euro também fechou em alta com mais 1,54%, cotado a R$ 6,50. A moeda virtual Bitcoin fechou positiva também em mais 4,15% a R$ 357.224. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 3,37% aos 110.569 pontos. E a moeda virtual Bitcoin, fechou cotada também a 0,05%, cotada a R$ 341.356. Bom, e nas compras do mês, a margarina, a linguiça calabresa e a bolacha creme cracker foram os produtos da cesta básica do amazonense que mais tiveram reajuste de preço em Manaus. Isso entre janeiro e agosto deste ano, segundo pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. Em janeiro, o cidadão precisava desembolsar R$ 250,94 em média para obter os 26 itens da cesta básica. E em agosto, esse custo subiu para R$ 278,60. O Banco Central informou que o preço da cesta básica no estado aumentou 11%. O aumento do preço da margarina, por exemplo, entre janeiro e agosto foi de 63%. Da linguiça foi de 41%. Os índices são desproporcionais à taxa de inflação acumulada em 2020, que foi de 9,6%. 18 horas.
Olha, o aumento das passagens aéreas causa impacto negativo para o turismo no Brasil e também aqui no estado do Amazonas. Pois é, né, Carlão? Também o aumento das passagens foi de mais de 56%. E o repórter Hector Silva explica pra gente alguns motivos desse valor tão alto para viajar. Vamos conferir. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país, muitas famílias têm considerado retomar os planos de viagens que ficaram para trás com a pandemia, mas encontram uma frustração. O preço das passagens aéreas disparou nos últimos 12 meses e já acumula uma alta de 56,8%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, só entre os meses de abril e junho deste ano houve um aumento de 21,7% nas tarifas de voos nacionais. Os preços da Latam subiram 21,3%, os da Azul 18,6% e os da Gol 15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as passagens tiveram queda por conta da pandemia. Para a ANAC, um dos motivos para a subida dos preços é justamente o aumento da procura pelas passagens aéreas, mas para o vice-presidente de turismo emissivo da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amazonas, Jaime Mendonça Júnior, há outras causas. Subiu muito, né? Num período de 2 anos, a gente saiu de R$3,50 mais ou menos para hoje quase 6, tá? Outra coisa, que essa aviação comercial é toda voltada para o dólar. O combustível em dólar, a manutenção da aeronave em dólar. E outra coisa, combustível, né? Eu sei que o combustível também aumentou. E o mercado retraiu com a pandemia, as pessoas agora as pessoas estão querendo voltar a viajar porque já se encontram vacinados, né? Com o aumento dos preços, o turismo do Amazonas pode ser prejudicado. É o que explica o presidente da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, Sérgio Litaif Filho. Influencia diretamente o turismo porque os turistas buscam promoções ou algum tipo de desconto, preços viáveis. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mesmo fora da lista dos investigados na CPI da pandemia, o governador do Amazonas, Wilson Lima, se saiu muito mal. O relatório tem um item exclusivo sobre o Amazonas e considera que houve responsabilidade do governo do estado por um único e grande motivo: não incluiu Wilson Lima entre os investigados. O relator diz que o governador já é réu em uma denúncia criminal no Superior Tribunal de Justiça, acusado de compra superfaturada de respiradores que não serviam para atender pacientes graves de Covid-19. E lembra que o Ministério Público Federal acusa o Wilson Lima de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, embaraço às investigações e liderança em organização criminosa. Ou seja, mesmo fora da lista de investigados na CPI da pandemia, o governador continua tendo muito a responder à justiça e ao povo do Amazonas. 18 horas. 7 horas em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. É isso aí, boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.